Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, depois 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou as vinhateiras e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esse perverso e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a chave de compreensão da parábola que acabamos de ouvir é esse último versículo. Quem são realmente os primeiros vinhateiros? O povo de Israel. Quem é o dono? É o próprio Deus. Quem é o filho? É Jesus. Quem são os novos? São os cristãos. A vinha foi confiada primeiro ao povo judeu, que realmente matou todos os profetas e terminou matando o próprio filho. No sangue do filho, na ressurreição do filho, Jesus, nascem os novos vinhateiros, que somos nós, que somos os cristãos, são os cristãos. Precisamos também ter cuidado, para que a vinha não nos seja tomada, porque não estamos fazendo bem o que deveríamos fazer, porque não estamos vivendo de acordo com o que a vinha que o Senhor nos confiou nos pede. Do contrário, também vamos precisar repassar. Mas o mais importante é que nós, dentro da comparação que Jesus faz, possamos honrar o dom, o talento, a missão que nos é confiada. E missão não é só quando a gente assume um serviço de liderança num grupo. Não, nós assumimos essa missão no dia em que nós fomos batizados. Desde aquele dia é para você viver tudo o que a tua fé propõe. É questão de ética isso. Se eu não quero viver o que minha fé propõe, pois eu não preciso assumir essa fé, eu não preciso me batizar, por exemplo.
Mas se eu me permito ser batizado, pois então eu estou assinando a minha carteira de identidade cristã. E, portanto, eu vou viver o que esta fé me propõe, porque ela já foi sistematizada. Já existia antes de mim e vai permanecer depois da minha morte. Então eu entro na igreja para viver o que a igreja me sugere, porque ela é que é a responsável de, dentro de uma religião, saber entender os mistérios de Deus e repassar para todos os seus filhos. Que possamos, sim, fazer esse caminho de vida e abraçar com o coração esse reino de Deus, esta vinha feita para a nossa felicidade, para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho.